Jeremias, capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvido às minhas vozes, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que emanasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: Apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e protestando, e dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram, cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre ele todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: Uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram a maldade de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trareis mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a quem eles não queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das suas cidades, são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares à impudência, altares para queimardes incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grandes lascívia? Creis que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor chamou o teu nome de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando o incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e assim o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memórias do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas as entranhas e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: Não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Jeremias, capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos,
porque prosperas os caminhos dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os e eles se enraizaram, crescem, dão também frutos chegados a esta sua boca, porém longe de suas entranhas. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos chamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. A minha herança é para mim ave de rapina de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo e trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolação o deserto do meu campo desejado. Em desolação a puseram, e clama a mim na sua desolação, e toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas, e por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que tocam a minha herança, que fiz herdar o meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do seu meio. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os fareis voltar cada um à sua herança e cada um à sua terra? E será que diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome? Vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondeste ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para de nada presta. Porque, como o cinto que está pegando aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória.
mas não deram ouvido. Portanto, dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis das estirpes de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém, e lhes farei em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor: não perdoarei nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém aqui as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória. Que dirás porquanto eles te castigar, porque os ensinaste a seres capitães e chefes sobre ti? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram essas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas saias, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o antílope mudar a sua pele, ou o leopardo a sua mancha? Então poderei vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Assim os espalhareis como os restolhos, que passam com o vento do deserto. Esta será a sua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas saias sobre os teus rostos, e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Jeremias, capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios. Envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas no campo têm as suas crias e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se opõem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira a passar a noite. Porque serias como um homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo.
pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimento, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade e engano no seu coração, é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a Virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos às espadas, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura, já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Porque nos feriste a tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui a turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não desonres o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura, há entre as vaidades do gentil alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, o nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas as coisas. Jeremias capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem: para onde iremos? Dir-lhe-ás assim diz o Senhor: os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, vão para o cativeiro. Porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males, diz o Senhor: com espadas para matar, e com cães para os arrancarem, e com aves dos céus, e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-eis ao deserto, ao desterro, em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornastes para trás. Por isso, estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. E padejá-lo-eis com a pá nas portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava a luz, Sete se enfraqueceu. Expirou a sua alma, pôs-se-lhe o sol, sendo ainda de dia. Confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe,
porque me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, e tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Glória a Deus.